Aula 11, parte 4, Elig 3M, matemática 3, polinômios. Daí o que se pergunta, mas até agora a gente fez e resolveu coisas aqui de polinômio com raízes inteiras. Será que existe raízes racionais? É lógico que existe. Só que nós temos que prestar atenção, a gente faz muito por adivinhação, mas de acordo com a teoria, um método que permite de pesquisar possíveis raízes racionais consiste em investigar todo tipo de raiz de P dividido por Q, com P e Q, números inteiros, e além disso eles são primos entre si, é a raiz de P de X com coeficientes inteiros, né? Sendo que esse coeficiente aqui tem que ser um número inteiro, esse cara tem que ser inteiro, esse tem que ser inteiro, esse também, né? Então, se P por Q for raiz de P de X, então a N, que multiplica P sobre Q na N, mais a N menos 1, P sobre Q na N menos 1. Claro que se for raiz, eu substituindo esse P por Q, tem que dar zero quando eu substituir a raiz no polinômio, porque se for raiz, evidentemente que a equação vai dar zero. Daí aqui, ó, aqui assim, multiplicando ambos os membros por Q na N, temos que A por N de P na N, A por N, menos, mais A na N menos 1, P na Q na N menos 1, e assim por diante, até na zero, A na zero vezes Q na N é igual a zero. Então, daí tem aqui a demonstração que logo que uma raiz menos delta, né, pode ser escrita por A na N, P na N sobre Q, que é igual a delta que pertence a Z, ou como P e Q são primos entre si, então Q é divisor de AN. Se Q é divisor de AN e P é divisor de A0, tá? Então, o resultado não garante a existência de raízes racionais de uma equação de coeficientes inteiros. Apenas em casos de existência são mostradas as possibilidades para raízes. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. É somente um método, nem sempre o mais prático. Então, aqui, ó, encontre as raízes P de x, 3 menos 20x ao quadrado, mais 23x, mais 10. Então, se P é divisor de 10, então eu olho lá para o último termo independente. O P, eu quero coisas de P por quê, né? Quem é o P? O P é divisor de A10, de A0, que é igual a 10. Então, pode ser mais ou menos 10, mais ou menos 5, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. Se Q é divisor de A3, então Q de A3, ó. Tá? Peraí. Se P porque aqui eu tenho A3, x na 3, menos A2, x na 2, mais A1, x na 1, mais AX na 0, certo? A na 0, A 0, x na 0. Esse aqui é o cara independente. Então, aqui, ó, quem é o meu x3? Aqui é 3, tá? Aqui é 3. Então, quem são os divisores de 3? É mais ou menos 3, mais ou menos 1. É natural começar a testar pelos menores. Logo, P e Q quem é? P são os divisores de 10 e Q são os divisores de A3. Então, P por Q vai ser mais ou menos 10 terços, mais ou menos 5 terços, mais ou menos 2 terços, mais ou menos 1 terço, mais ou menos 10, porque 10 por 1 dá 10, né? Menos 10 por 1 também dá menos 10, mais ou menos 5, mais ou menos 2 e mais ou menos 1, certo? Porque eu tenho aqui que o P por Q, aqui é P e o Q quando vale mais ou menos 1. É natural começar a testar pelas menores. Para a raiz x igual a 2, temos. Logo, x é igual a 2 é uma das raízes.
Se x é igual a uma das raízes, temos que o nosso quociente é 3x² menos 14x menos 5 é igual a zero. Aplicando Bhaskara, né? Eu tenho que x é igual a 5 e a outra é menos 1/3. Observe o gráfico com as soluções. Então, eu tenho de raízes menos 1/3, logo vai cortar no eixo do x em menos 1/3. Vai cortar ou transpassar por x, né? Ou ainda interceptar com o eixo x no menos 1/3, no 2 e no 5, porque são raízes. Logo, vai fazer essa curva aqui pelo fato de esse cara aqui é positivo. Senão, se fosse negativo, ele viria ao contrário, tá? Numa cúbica. E assim a gente termina a nossa parte 4 da aula 11.